O grande problema é que o nosso Congresso, 50% do Congresso não é nada. Eles não são nada, eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com o partido, não estão preocupados com os nichos eleitorais, estão preocupados apenas com o seu poder e permanecer no poder. Então eles negociam qualquer coisa. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestou contrária ao pedido feito pela defesa do presidente Jair Bolsonaro, que solicita acesso à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid e a outros documentos ligados à venda das joias sauditas. No documento, o procurador Paulo Gonet explicou que a colaboração de Cid vai além das joias e ela pode gerar outros desdobramentos. Aspas. Existem outras investigações em curso, ainda não finalizadas, que também se baseiam nas declarações prestadas pelo colaborador, o que reforça a inviabilidade do acesso pretendido neste momento processual, fecho aspas. Gonet, eu falei Gonet, não gonorreia, também afirmou que Bolsonaro não tem direito a acessar as informações até que seja formalizada uma denúncia ou queixa-crime. Meus senhores, nós vimos que o Bolsonaro ele foi indiciado. Se ele foi indiciado, já tem a coisa formalizada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Paulo Gonet, o senhor, que é coautor de livros com o ministro Gilmar Mendes, que diz que delação, colaboração obtida de réu preso, em especial de réu preso preventivamente, em desacordo com a legislação penal, é torturado, vai chamar o Mauro Cid de colaborador. Momento processual? Qual é o momento processual? Que processo? Já que o colaborador está preso, ou melhor, sob tortura. E assim caminha a perseguição jurídica ao ex-presidente Jair Bolsonaro, certo? Tenente-Coronel Mauro Cid, né? Tenente-Coronel Mauro Cid, uma das maiores personagens do governo Bolsonaro. Ele era aquele moço que ficava atrás ali do presidente Bolsonaro com aquela pasta que nunca ninguém sabia o que tinha lá dentro, né? O ajudante de ordem. Estive com o tenente-coronel Mauro Cid muitas vezes durante as motociatas e o currículo desse militar é um dos melhores do país, né? Filho do general Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, forças especiais, campeão de judô, entre outras habilidades militares, marciais que esse moço tem. Nós estamos assistindo... Ela está parecendo o Charles Henrique Pédia também. Sabe, lembra do Charles Henrique Pédia, do Pânico? Era maravilhoso. Passa o perfil completo. É maravilhoso. Nós estamos assistindo à destruição de um dos maiores valores das Forças Armadas, que é o tenente-coronel Mauro Cid. Uma destruição de carreira desse rapaz. E continua torturado. Isso é uma injustiça, isso deveria ser tratado de forma diferente e deveria ser tratado, inclusive, pelo Tribunal Militar. Ele, como militar, deveria estar sendo tratado pelos seus pares e não pelos párias do governo. A gente já tinha falado aqui semana passada, lembra, para ver então, sobre a PGR. Então não precisa, né? Muda a pauta. Sobre a PGR. Bateu em outra pessoa também. Mas ela está muito vitimismozinho, senhor. Tô aprendendo. Tô aprendendo com a esquerda. Hein? Você tem que se vitimizar. Tô aprendendo com a Viviane. Tudo é o meu lugar de fala. Tá aprendendo. Eu adorei o desabafo dele, tá batendo. Que bom. Tem que bater também. Tá magoado. Tá magoado, você Estou com magoado. rancor, por isso que eu não faço mais política. Ele fica magoado.
Mas a PGR, ela negou, mais uma vez, lembrar a nossa audiência, porque a gente tem vários presos políticos, Felipe Martins, que tem como advogado Sebastião Coelho, o ex-desembargador de Brasília, isso, foi negado 2 reuniões com a PGR, né? A PGR, ela já está também agindo completamente de maneira política, desrespeitando toda a Constituição, e agora, de novo, desrespeita. E é importante a gente colocar que eles dizem que foi uma delação, mas a gente não sabe quais são as condições dessa delação, se isso não foi feito de maneira coercitiva, né? Quais foram as condições, uma vez que ele é preso político. Mendes, coautor do Paulo Gonin, no curso de Direito Constitucional, foi sob tortura. Pois é, exatamente, é preso político isso. Eles estão fazendo de toda e qualquer forma para prender o Bolsonaro e todos que estão em volta, né? Todos que estavam em volta. Gente, mais uma vez, quem prende opositor político é regime ditatorial, porque em democracias as ideias que são convergentes, elas convivem, elas coexistem. Se eu tenho uma malha social, ou seja, se eu tenho o Brasil que não permite que ideias que são ali opostas coexistam, significa que eu tenho um regime ditatorial, significa, portanto, que eu não tenho democracia. Eles usam a palavra democracia, né, ali como chiclete na boca o tempo todo para justificar atrocidades aí, toda essa militância descarada da justiça brasileira. E aí, como sempre diz Luiz, né, isso vai, obviamente, afetar a economia. Afetando a economia, afeta os mais pobres e assim a gente vai tocando. Por isso que ditaduras têm um país muito pobre em termos de população, enquanto isso os ditadores ali, os amigos do rei, são riquíssimos. São super ricos. Aminato, só uma pergunta. Quem indicou o Paulo Gonet para a PGR? O presidente, óbvio. Então, qual é a surpresa de que ele negou o acesso à defesa do Bolsonaro? Para mim não tem surpresa nenhuma. Pois é, tudo feito ali. Agora, Pavinato... Mas ele foi sabatinado e aprovado pelo Senado. Sim, é verdade. O maior congresso de direita da história. E aí é a hora que a gente bate nos nossos, né? Cadê os nossos senadores? Cadê o nosso Congresso? O sistema não permite. Mas olha, eu quero colocar uma coisa para o senhor e para a senhora que está aí em casa. Não é a direita que é boa, é a esquerda que está muito ruim nesse momento e está com uma estratégia que já está à mesa. Ou seja, reprimir aqueles que fazem manifestações, que é o que a gente está vendo aí, com as injustiças realizadas com presos políticos que sequer foram processados e ficaram presos por mais de 1 ano, sem foro adequado, inclusive. Então, a primeira, reprimir. Segunda, reprimindo manifestação, prender o líder da direita no país, achando que não haverá novas manifestações. Isso é um grande erro da esquerda. Se o presidente Bolsonaro for preso hoje, eu tenho certeza que essas ruas ficarão cheias de pessoas gritando: Bolsonaro livre, Lula fora. Concordo contigo. Talvez essa seja a razão pela qual eles estão adiando tanto a possibilidade de prisão do Bolsonaro. Porque eles sabem que seria um tiro não é no pé, é um tiro na cabeça. Ora, o Bolsonaro já está muito bem identificado pela sociedade brasileira que ele é uma vítima de perseguição. Tudo aquilo que foi acusado contra ele foi demonstrado que ou é uma acusação falsa ou é tendenciosa para afastá-lo como a principal liderança política do país. É óbvio. Aí você pega o caso do Coronel Cid, que você falou ali, é importantíssimo, Marcelo. O Coronel Cid ele é tríplice coroado? Não, ele deve ter 2 coroas, né? O que significa coroa? Ser primeiro colocado da toda a academia é uma coroa, da ESAO é a 2ª coroa. Exato. E da ESEMI é a 3ª coroa. A ESEMI é que forma os generais. Ele chegou a fazer a ESEMI? Não. Ele é duplamente coroado e estava agora para assumir Goiás, né? Ele assumiu o batalhão de Goiás. Significa, é alguém que, independentemente de ser filho de um general de 4 estrelas, estava sendo talhado para ser um dos grandes comandantes do Exército Brasileiro. O que eles estão fazendo? Destruíram o Mauro Cid. Por qual razão? Porque eles não podem permitir alguém que tenha esse respaldo e respeito dentro da força assumindo um cargo de comando de unidade militar, ou seja de uma região, ou seja de um exército. Eles não podem permitir isso. Porque eles pegaram o Mauro Cid e fizeram o Mauro Cid o tio Paulo do Alexandre de Moraes. É exatamente isso. Eles esvaziaram, mas não foi só o Mauro Cid. Como é que é o nome daquele major que virou deputado federal? Que era o porta-voz, a liderança do presidente Bolsonaro na Câmara. Major Olímpio? Não era o Major Olímpio, o careca, eu me esqueci agora o nome dele. Também era alguém que era 01 de turma. Ou seja, todos aqueles que têm condição de ascender ao cargo máximo, ao posto máximo, melhor dizendo, no Exército Brasileiro, eles foram perseguindo ou foram mandando para a reserva.
Não significa que os que estão aí são todos bajuladores e ruins. Não, são apenas alguns que estão calados. Estão calados, não é nem pela sobrevivência pessoal, porque não querem atingir a turma, não querem atingir as Forças Armadas. Por isso que eles... Agora, quais são os que alavancaram? São aqueles, com todo respeito, não quero ser preso por isso, mas não tem respaldo na tropa. Eles não têm respaldo na tropa, não têm respaldo na sociedade, não têm respaldo em lugar nenhum. Estou falando das Forças Armadas. E estou falando do alto generalato. Ora, são aqueles que não têm respaldo na tropa. Tem uma coisa que as pessoas precisam botar na cabeça, que afeta diretamente quando falou do Mauro Cid. A carreira militar se encerra como coronel, não é como general. Como coronel. Ali acabou a carreira militar. Tudo bem, o negócio é o seguinte, o Mauro Cid está sendo torturado. Torturado. Porque ele seria uma das grandes lideranças do Exército Brasileiro. Exato, mas assim, quem é que poderia corrigir essa rota de tortura? O Senado. O Tribunal, o Superior Tribunal Militar poderia fazer isso se ele reivindicasse o Superior Tribunal Militar não pode chamar o Xandão na chincha. Mas como é que eles vão chamar o Alexandre de Moraes na chincha? O único que pode fazer isso é o Senado. Tudo bem, ele pode chamar o Alexandre de Moraes, mas ele pode reivindicar suas prerrogativas. No caso do Mauro Cid, ele poderia, o Tribunal Penal Militar, ou melhor dizendo, o Superior Tribunal Militar... Aí vai o presidente do Superior Tribunal Militar, manda um ofício para o Alexandre, e a competência não é sua. Mas ele pode, aí ele pega e diz assim, não, é competência minha. Não, ele não faz nada, o Alexandre de Moraes ignora. Dizer, ele pode e o Senado, eu quero saber do Senado. Falta no Superior Tribunal Militar um comando. E o Senado? Porque o cara que está comandando o Superior Tribunal Militar é vinculado ao governo Lula. É vinculado, tanto que ele era o piloto do Lula. O Tribunal Militar não precisa fazer nada, não consegue. É o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está lá, ó, ele cagou, ele pega o ofício e não vê. Isso não é chamar... E o Senado? Não, que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é prerrogativas. E o Senado? Qual que é o jabá do Senado aí? Senado, você acha que o Senado vai querer mexer nisso? Claro que não. Mas é o único que pode. É o único que pode. Então e aí o Senado? Ninguém vai falar do Senado? O Senado e a Câmara dos Deputados hoje surfam uma onda, na maioria aí dos casos, das verbas que são liberadas pelo governo, que também é um recorde, né, Arthur? É outro recorde negativo, o número de verbas que esse governo tem liberado aí para senadores e deputados que são levados para as suas prefeituras, para os seus governos de estado, né? Então, ou seja, há um privilégio nesse governo aí de verbas. E talvez, será que essas pessoas vão querer ir contra aquela mão generosa? Talvez não. Então assim, a gente tem o Congresso, uma maioria de esquerda. Uma maioria, não de esquerda, lulista. A gente tem no Congresso uma maioria que não é nada. A maioria é lulista. Esse é o problema. Essa que negócio. Se eles fossem lulistas, pelo menos nós saberíamos que eles têm uma perspectiva ideológica. O grande problema é que o nosso Congresso, 50% do Congresso não é nada. Eles não são nada. Eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados com o partido, não estão preocupados com iniciativas eleitorais. Estão preocupados apenas com o seu poder e permanecer no poder. Então eles negociam qualquer coisa.